Oi, gente que ama livros, eu sou a Ive, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao Vlogmas 2025. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas séries de TV favoritas em 2025. Algumas produções são desse ano mesmo, estrearam esse ano, mas algumas outras eu descobri em 2025 e passei a amar, e são delas que eu quero falar com vocês, das estreias e daquilo que eu descobri. Não sou uma grande série maníaca, às vezes eu prefiro assistir as minhas séries favoritas antigas a começar uma nova, às vezes eu não estou com energia o suficiente para investir em um novo entretenimento, mas este ano eu investi em algumas, a maioria delas nem foi assim hypada ou comentada, e elas ocuparam um lugar no meu coração. Começando por Paradise, que é uma produção do Disney Plus e traz o nosso amado Stanley K. Brown como protagonista. Ele é o Xavier, ele é o segurança particular do presidente dos Estados Unidos, e o primeiro episódio acontece dele descobrir que o presidente foi assassinado dentro da casa dele. Ele não estava trabalhando nesse dia, ele estava em casa, estava na sua folga, e quando ele é chamado em função deste assassinato, toda uma investigação começa e segredos vão sendo revelados. Acontece que já no primeiro episódio, no final do primeiro episódio, um grande plot twist acontece. Eu assisti esse primeiro episódio eu gostando da premissa, eu gosto dos atores que estão no elenco, mas não estava achando nada muito surpreendente até o final do primeiro episódio e tu entender do que se trata. E acontece que a cada final de episódio nós temos uma reviravolta que vai culminar num final muito interessante de temporada. A segunda temporada está para estrear, estou contando os dias e estou muito animada para conferir, porque realmente foi uma série que conquistou meu coração. A segunda série de 2025 que entrou para minha vida foi a série The Pitt, que é uma série médica e que traz Noah Wyle como protagonista. Ele que brilhou gloriosamente no Plantão Médico, que é uma das minhas séries favoritas da vida também. Aqui ele volta, não como o mesmo personagem, não é o mesmo universo, mas ele trabalha em um plantão, em uma emergência nos Estados Unidos, e o formato dessa série é que cada episódio é 1 hora deste plantão. No mesmo dia, um plantão de 15 horas, com 15 episódios. Então, a gente acompanha o paciente que entrou com determinada doença e como vai ser todo esse procedimento, problemáticas comuns a um centro de emergência e outras demandas muito ruins de um centro urbano. Eu gostei demais dessa série, ela me emocionou de várias formas, ela é muito gráfica, ela tem cenas muito explícitas de cirurgias, de parto, de violências, mas é uma série com um roteiro muito bonito, muito humano, colocando a figura do médico como um ser humano que precisa também de acolhimento. Gostei demais. Terceira série que entrou pro meu coração e agora, ao citá-la, me deu vontade de reassistir, foi A Dona da Bola, que é uma produção da Netflix. Aqui a gente vai trazer de uma forma romanceada a história de um time de basquete que de fato existe, mas eu não vou falar o nome porque eu posso errar. Esse time sempre foi de grande relevância dentro do esporte e num dado momento ele é assumido pela filha, pela herdeira da família dona do time, que sempre foi uma pessoa um pouco relapsa, um pouco relaxada, ela só usufruía do dinheiro, não se envolvia com os negócios, até que ela precisa tomar a frente. E ela faz isso errando, aprendendo, tendo apoio, buscando ajuda. E, gente, é uma série que mescla tanto um bom humor gostoso de assistir, quanto os desafios de ser mulher em ambientes majoritariamente masculinos. Eu gostei demais, eu gosto demais da atriz que protagonizou, enfim, indico, é uma série para tu assistir numa tarde só, rir, chorar e já desejar uma segunda temporada. A quarta série que dominou meu coração foi As Quatro Estações, produção da Netflix, que vai trazer um casal comemorando, se eu não me engano, seus 25 anos de casados.
A esposa produz uma grande festa, um grande evento, só que no dia o marido pede o divórcio, alegando que está apaixonado por outra pessoa. Essa família, ela é cercada por casais amigos que sempre acompanharam a vida deles, que sempre passaram férias juntos, que sempre comemoraram Natal, Dia de Ação de Graças, verões juntos. E, além deste casal central que está acontecendo essa questão, a gente vai acompanhar os casais que estão ao redor. A série é deliciosa de assistir. Ela tem um tempo de 1 ano, né, o que completa as 4 estações. São problemas muito maduros, problemas muito adultos, muito bem desenvolvidos e muito viciante a cada episódio. Eu adorei. Se tu curte romance, mas romance real, romance que tu pode conhecer ali na esquina, eu recomendo que tu assista. A quinta série em 2025 que entrou pro meu coração foi Pablo e Luizão, uma comédia maravilhosa, talvez uma das melhores séries de comédias da vida. Em primeiro lugar, eu sou muito fã do Paulo Vieira, comediante brasileiro brilhante, comediante brasileiro extremamente carismático e talentoso. E essa série vai trazer o pai dele e o melhor amigo do pai dele com histórias que aconteceram na vida real. Claro, algumas coisas super dimensionadas e tudo, mas tão divertido de assistir e de acompanhar, não teve um único episódio em que eu não tivesse que parar para dar risada e respirar. Uma comédia muito brasileira, muito cheia das nossas coisas, do nosso humor, daquilo que realmente coloca um sorriso na nossa cara. Eu adorei conferir, assisti 2 vezes e super recomendo. A sexta série que eu assisti em 2025 e que eu adorei foi Os Sobreviventes, também da Netflix. Essa série traz no passado um acidente de barco em um dia de muita chuva, de um mar muito perigoso. Esse acidente acaba matando algumas pessoas. E muitos anos depois, amigos e parentes dessas pessoas que faleceram voltam para essa ilha que se passa na Austrália e algumas dúvidas são levantadas de como que aquele acidente aconteceu e quem de fato foi responsável. Porque sempre se levou a sério de que apenas o tempo, a situação climática tinha sido a responsável pelo acidente. Mas conforme as pessoas vão se questionando, as verdades vão aparecendo. Foi uma série que eu assisti do começo ao fim de uma única vez. Eu fiquei extremamente envolvida. Eu ouvi críticas muito negativas dessa série, mas ainda assim foi uma série que eu adorei e que eu recomendo. A sétima série que entrou pro meu coração foi Liene. E eu fui assistir essa série em função dela ser uma produção dos mesmos criadores de The Big Bang Theory, embora não tenha nada a ver com o universo de The Big Bang Theory. Aqui nós temos uma mulher na faixa dos seus 50 anos, enfrentando ali a sua menopausa e recebendo do marido um pedido de divórcio. Ele está apaixonado por uma mulher muito mais jovem e ele quer seguir com a vida dele. E eles estão passando por esse divórcio, só que tudo isso é com muito bom humor. A divisão de bens, as datas comemorativas, a forma como as famílias vão reagir ao receber essa notícia. E a Liene, que é a protagonista, tem uma irmã, que é também sua melhor amiga, e é maravilhosa. Foi uma série divertidíssima, eu gostei demais de assistir. E se tu está à procura de uma comédia dinâmica, gostosa, divertida, mas com problemas reais, Liene é a minha indicação. A oitava série que eu assisti em 2025 e que eu adorei chama-se A Garota que Colecionava Foras. É uma série sueca. E aqui a gente vai ter uma protagonista que não consegue engrenar em nenhum relacionamento. Ela é uma garota bonita, bem padrão. Ela conhece alguém ou na balada, ou num aplicativo, em alguma circunstância, mas nunca passa do primeiro encontro. Porque sempre tem algumas contingências ou algumas situações que impedem esse segundo encontro. Ou quando esse segundo encontro acontece, é sempre muito abaixo das expectativas. Além disso, nós temos o núcleo familiar dessa garota, que trabalha com a mãe e com a irmã numa espécie de produção de eventos. Essas 3 mulheres são muito distintas entre si, têm questões muito peculiares e elas tentam ali a todo momento encontrar um equilíbrio, um ponto em comum, porque elas precisam trabalhar juntas.
e temos toda essa questão amorosa, tão moderna, tão fluida, tão líquida, em que os nossos anos nos apresentam. Eu gostei muito de assistir, ela termina com um cliffhanger, eu não tenho notícia nenhuma se vai ter uma segunda temporada, mas eu gostei demais de conferir essa primeira parte da história. A nona série que eu conferi em 2025 e que eu também adorei foi A Invejosa, que é uma produção argentina, e vai trazer como protagonista uma mulher que namorou por muitos anos, praticamente 10 ou 15 anos, com um homem, e este homem termina o relacionamento, e na sequência, questão de meses, ele casa-se com outra mulher. E ela fica se questionando por que ela não foi a escolhida, ou porque ela não despertou neste namoro tão longo o desejo de ser uma esposa. Essa mulher tem amigas que estão casando e ela está ali cada vez mais se sentindo encalhada, encostada, preterida. É uma protagonista completamente imperfeita. Tive momentos em que eu queria quebrar a televisão porque ela era insuportavelmente insensata. Mas ainda assim foi uma série que me prendeu muito, eu gostei demais de assistir, não gostei muito da conclusão da primeira temporada, mas a segunda temporada consegue passar um pano aí para isso, mas no geral foi uma série que eu adorei assistir, uma série que traz cenários de Buenos Aires maravilhosos, uma série muito gostosa, divertida e que faz pensar na nossa posição de mulher e o porquê tantas mulheres desejam tanto ser esposas. A 10ª série que eu adorei conhecer em 2025 foi The Big Sea. É uma série de 2012 e tem um elenco muito estrelar. Nós temos Laura Linney, nós temos Idris Elba, enfim, nós temos um elenco de peso. Aqui nós temos uma mulher que descobre que está com câncer, está num estágio muito avançado, poucos tratamentos poderiam prorrogar um pouco mais a sua morte, e ela decide não contar para ninguém. Ela decide viver esses meses que lhe restam de uma forma leve, de uma forma divertida, tentando fazer coisas que ela acabou não fazendo em função da família. Então ela tenta se reconectar com o filho adolescente, ela tenta educar o marido, que é um preguiçoso, e ela tem uma vizinha que ela nunca se deu bem e que acaba se tornando sua melhor amiga. É uma série muito boa de assistir, muito emocionante, chorei em vários episódios. O final da segunda temporada é uma bola de canhão no meio do seu peito, mas ainda assim sigo assistindo, estou gostando muito, uma das melhores de 2025, com certeza. A 11ª série de TV que eu amei assistir em 2025 foi um sucesso. Está na boca de todo mundo elogiando, e eu estou falando de Pluribus, da Apple TV. Aqui nós temos uma distopia, ficção científica, alguma coisa assim. Toda a humanidade foi afetada por um vírus ou por uma condição que os torna muito felizes, muito satisfeitos. E eles compartilham a mente um com os outros. É aquela coisa de mente colmeia. Porém, algumas pessoas não foram atingidas, e a nossa protagonista é uma delas. E a Carol, ela é uma escritora de fantasia que odeia escrever, ela detesta os seus livros, mas ela faz muito sucesso. E quando essa situação, essa condição, esse vírus alcança a Terra e meio que escraviza toda a população, ela fica revoltadíssima, porque ela não aceita ser feliz. Ela sempre teve um temperamento mais melancólico, a felicidade e a alegria não fazem parte da sua personalidade, por isso ela questiona as pessoas estarem felizes e satisfeitas com tudo. E ela quer resposta. Cada final de episódio deixa um gancho muito forte para o episódio seguinte. E a Apple tem como política colocar um episódio por semana. Então, cada semana eu estava cada vez mais curiosa para a conclusão. Enfim, adorei, super indico. Pluribus vai ser indicada aí para vários prêmios aí. Acredito que vai levar vários, porque realmente surpreendeu. E a última série que conquistou meu coração em 2025 foi Bem-vindos a Derry. Não poderia não estar nessa lista. Quando ela estreou em outubro, eu assisti 10 minutos do primeiro episódio. Eu fiquei muito chocada com o nível de violência e de terror e eu parei de assistir ali, pensando apenas que eu continuaria
quando o André viesse de férias para casa. Muito bem, André veio de férias para casa e começamos a assistir juntos. E sim, esta série é muito boa. Mas é uma série extremamente nichada. É para quem gosta de terror. E embora eu não goste de terror, de assistir, eu tenho uma questão de aversão a cenas muito violentas, foi uma série que me fez muito feliz, porque é uma série que traz referências muito fortes, muito incisivas ao universo do Stephen King. Aqui a gente tem como base a cidade de Derry, que é onde acontece It, o livro, que é um dos meus livros favoritos do King, e ela vai nos mostrar a origem desse mal, ou como esse mal foi crescendo, e por que ele atingia crianças, e por que usando a figura do palhaço. Enfim, foi uma série que eu gostei demais, foi uma série que eu achei muito corajosa, foi uma série que não teve medo de matar personagens por quem nós criávamos vínculos, foi uma série que eu gostei bastante. Ela tem um alto e baixo, ela começa lá em cima, ela desce um pouquinho, mas ela termina lá em cima. Isso me ganhou, estou muito feliz, está programada para ter 3 temporadas e com certeza eu acompanharei. Enfim, essas foram as séries que conquistaram meu coração em 2025 e espero que você coloque aqui nos comentários quais foram as séries que tu assistiu e que tu me indica que assista porque tu achou maravilhoso. E eu quero saber também se tu assistiu alguma dessas séries que eu citei aqui nesse vídeo e se tu tem a mesma opinião que eu, essa é uma boa oportunidade para a gente conversar sobre as nossas convergências e divergências. Estamos em pleno Vlogmas, vídeos todos os dias até o dia 25. Será um prazer imenso ter você aqui comigo todos os dias. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo e eu te vejo amanhã no Vlogmas de amanhã.